Oi, galera do quinto ano, tudo bem com vocês? Vamos agora estudar um pouquinho do componente curricular de ciências, a sua aula 10 lá da plataforma, onde fala do corpo humano, do sistema digestório. Vamos lá? Como é formado o corpo humano? O ser humano, como sabemos, é um ser vivo. E isso porque ele nasce, cresce, morre e reproduz. Além disso, assim como todos os seres vivos, ele é composto por células. Nós já vimos isso também nas aulas anteriores. O corpo é uma máquina perfeita e que funciona a partir da atuação conjunta de diversos sistemas, que atuam juntos para garantir o funcionamento adequado do organismo. Um não funciona sozinho, um sempre depende do outro. E esses sistemas, que podem ser definidos como conjuntos de órgãos, realizam atividades específicas. Funcionam, um depende do outro para funcionar, mas cada um tem a sua finalidade. O corpo humano é constituído por diferentes partes, entre elas a pele, os músculos, os nervos, os órgãos, ossos e etc. E possui três partes, que é a cabeça, o tronco e os membros. Vamos entender melhor que com essa figura. A cabeça. Na cabeça nós temos o crânio e a face. O crânio fica interno, dentro da cabeça. E a nossa face, que é essa parte externa que nós vemos. O tronco, ele é composto pelo pescoço, o tórax e o abdômen. E temos também os membros, que são os superiores, braços, antebraços e mãos, e os inferiores, pernas e pés. É claro que você já sabe disso, né? A gente só está revisando aqui para seguir para o próximo assunto. Então, os níveis de organização do corpo humano acontecem da seguinte maneira. Primeiro, a célula. A célula forma o tecido. Os tecidos formam o órgão. O órgão, o sistema. E o sistema, o organismo, o nosso corpo. É dessa forma que é organizado a formação do corpo humano. Sistema digestório. Por que comemos? Porque os alimentos são fundamentais para a nossa vida. A energia contida neles é necessária para o bom funcionamento do nosso organismo. Porém, para que essa energia seja utilizada pelo nosso corpo, é preciso que os alimentos passem por transformações ao serem interagidos. A função do sistema digestório é digerir os alimentos e dessa maneira podemos aproveitar os nutrientes de uma refeição. O sistema digestório é responsável pela transformação dos alimentos que ingerimos em substâncias bem pequenas, fazendo com que seus nutrientes sejam levados pelo sangue a todo o nosso corpo. Depois disso, o que não tem utilidade para o organismo é eliminado pelas fezes. A esse processo damos o nome de digestão. E graças a ela, temos energia para brincarmos, estudarmos, trabalharmos, enfim, para fazermos as nossas atividades diárias. Os órgãos que compõem o sistema digestório são, vamos ver com a imagem, a boca, o fígado, a vesícula biliar, temos o intestino grosso, as glândulas salivares, faringe, esôfago, estômago, pâncreas, intestino delgado e o reto, o ânus. Esses são os órgãos que compõem o sistema digestório. Vamos compreender
como se dá a transformação dos alimentos quando nós colocamos dentro da boca. Vamos imaginar você saindo da sua casa e indo até a escola. Digamos que de segunda a sexta você faz esse trajeto. Você passa por um lugar, por uma rua, né, tem um ponto de referência até você chegar na escola. Isso chama percurso. O percurso que você corre para chegar na escola e de escola depois para casa novamente. E assim acontece com os alimentos que nós ingerimos. No momento que a gente coloca na boca, daí começa todo um processo de transformação. Para onde vai essa comida? Por onde ela passa? E o final disso tudo? Então vamos lá. Primeiro, ela é colocada na boca, né? Nós colocamos o alimento na boca. Ou seja, a digestão se inicia quando colocamos o alimento na boca. E a produção de saliva é estimulada e os dentes e a língua trabalham para triturá-lo e umedecê-lo. Esse é o primeiro processo de transformação dos alimentos. Após esse momento, ele é engolido, né? Nós mastigamos, depois nós engolimos, passando pela faringe e pelo esôfago e depois para o estômago. Então, nós temos a imagem aí da faringe e do esôfago. O estômago é o local para onde o bolo alimentar se direciona. Ele se junta ao suco gástrico, que é uma substância encontrada ali e que auxilia na transformação do bolo alimentar em pedaços ainda menores. Aquela comida que a gente tritura, ela se transforma num bolo alimentar. E depois disso, ele passa a ser chamado de quimo. Observe na imagem o estômago e o estômago com o suco gástrico, que ele já existe ali, tá? À medida que os alimentos chegam, o estômago vai se dilatando, ou seja, ele vai crescendo. E normalmente ele consegue acomodar até 2 litros de alimentos. Mas isso varia de pessoa para pessoa. E esses nutrientes que são aproveitados pelo corpo são levados pelo sangue para as células. Depois do estômago, o quimo vai para o intestino delgado. Lá ele é misturado ao suco pancreático, que é feito no pâncreas, à bile, vinda do fígado, e ao suco entérico do próprio intestino. Ali, outros nutrientes são aproveitados e ao final do processo, o quimo passa a se chamar quilo. Então, nós temos aí a imagem do intestino delgado, que são essas tripas mais fininhas em volta, dentro do intestino grosso. O quilo segue para o intestino grosso. Que caminho, hein, gente, que essa comida faz dentro do organismo da gente. Lá, água e sais minerais são aproveitados. O restante passa a se chamar fezes e é eliminado para fora do corpo pelo ânus. Então, nós temos aí o intestino grosso. Tem uma atividade para a gente compreender melhor como se dá esse processo dessa transformação dos alimentos a partir do momento que nós o colocamos na boca. Tem um quadro com algumas palavras e nós vamos completar as frases de acordo com a ordem de como acontece essa transformação. Então, vamos lá. Na boca, os alimentos são mastigados e misturados com o que, gente, que falou lá? Com a saliva, formando o bolo alimentar. Os alimentos, ao serem engolidos, passam pelo esôfago e chegam ao estômago. Aí são esmagados e misturados com o suco gástrico, até que se transformem em quimo.
que depois passa a se chamar quilo. Do estômago para o intestino delgado, onde a parte aproveitável passa para o sangue. Aquilo que se aproveita vai para o sangue. E a parte não aproveitável vai para o intestino grosso. E lá a parte dos alimentos que não passou para o sangue, ou seja, aquele alimento que não foi aproveitável, formam as fezes que depois são expulsas para o exterior. Entre as alternativas abaixo, marque X naquela que escreve corretamente o caminho que o alimento faz no nosso corpo. Letra A. Ele passa pela boca, depois o esôfago, faringe, estômago, intestino grosso, intestino delgado, reto e ânus. Opção B. O alimento passa pela boca, faringe, estômago, esôfago, intestino grosso, intestino delgado, reto e ânus. Ou a opção C. Ele passa pela boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto e ânus. Então, nós temos aqui, na letra C, o processo que o alimento faz no sistema digestório. Então, ele passa primeiro pela boca, depois a faringe, esôfago, vai para o estômago, depois vai para o intestino delgado, vai para o intestino grosso, aquilo que não é aproveitável, e que é eliminado pelo reto através do ânus. Vamos conhecer algumas curiosidades sobre o sistema digestório. É correto produzir 1,5 litro de saliva por dia, em média. Muita saliva, né? Os roncos no estômago são resultados de movimentos peristálticos do estômago e do intestino. Ou seja, são normais da digestão. Quando a gente fala que o estômago está roncando, quando o aparelho está vazio, os roncos são mais altos, porque não há nada para abafar o som. Né? Quando ronca assim, dá a entender que está com fome, com vontade de comer alguma coisa. Né? Tá aí a explicação. Vomitar, o ato de vomitar, é a maneira que o estômago encontra para se livrar das toxinas que o irritam. Se você ingeriu alguma coisa que não fez bem lá no estômago, automaticamente ele joga aquilo para fora através do vômito. E isso é bom, viu, gente? É melhor vomitar, tirar aquilo que está incomodando, do que aquilo ficar te prejudicando dentro de você. Quando se está com diarreia, o bolo fecal passa-se muito rápido pelo intestino grosso, sem permanecer nem ser absorvido por água, o que naturalmente faz com que as fezes saiam líquidas e a pessoa desidrata muito rápido. No caso de uma diarreia constante, aí é perigoso a pessoa desidratar. Os homens soltam mais puns do que as mulheres? Eis a pergunta que não quer calar, né? Pode até parecer que sim. Afinal, muitos homens transformam essa estranha necessidade biológica em diversão. Mas, na verdade, não existe diferença no aparelho digestivo dos dois sexos. Então, um não solta mais pum que o outro. É igual. O que acontece, então? É que, por razões educacionais, a mulher geralmente não elimina flatos em público. A mulher é mais comportadinha, né? Enquanto o homem o faz até por esporte, desde a adolescência. Diz o gastroenterologista Arnaldo. Interessante, né? Às vezes a gente acha que faz sentido. O homem solta mais pum? A gente pensa que sim, né? Mas na verdade, não. Ele só é mais mal educado um pouco. Arroto é um dos jeitos que o organismo encontra para liberar o excesso de gases
que você manda para o estômago. O arroto também é importante. Certos hábitos podem facilitar a digestão dos alimentos, como, por exemplo, ao alimentar-se, coma devagar e mastigue bem os alimentos. Mastigue devagar, com calma, não tenha pressa de comer, como eu, por exemplo. Não tome muito líquido durante as refeições. E após as refeições, espere no mínimo 2 horas para fazer grandes esforços físicos. Né? Carregar peso, jogar bola, nadar, correr. Se você comeu, espere no mínimo 2 horas para você voltar a realizar essas atividades. É isso aí. Ficamos por aqui, mais uma aula de ciências para você. E para acessar nossas atividades na plataforma SMED GV, basta apontar a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. E se inscreva no canal do YouTube. Estudante, não deixe de acessar a plataforma, realizar as atividades, melhorar o seu conhecimento, entrar em contato com seus professores, né, até passarmos essa fase dessa pandemia. Todo esse processo é necessário, afinal de contas, tudo isso foi especialmente realizado para você, ok? Até a próxima aula. Tchau, tchau.